Entrando ao vivo agora, já acendi aqui minha velinha, trazer para cá a nossa vela, muitos ventos por aqui, para a gente falar sobre a nossa vivência. É o que vai ser essa vivência? No final das contas, que ideia foi essa, Tati? Vivência, força do vento, o que é que isso significa? Vou mandar aqui essa live para algumas pessoas. Deixa eu ver aqui, melhor posição. Deixa eu ver, esse aqui ficou bom. Mudando aqui as posições. Vou mandar aqui para algumas pessoas essa live, pra gente poder conversar. Mas eu vou deixar gravada de qualquer forma. E aí, minha gente, agora nesse momento, com nossa velinha aqui acesa, eu tô aqui, respirar fundo, a gente se conectar nesse momento com o poder do ar. Se a gente prestar bem atenção, a gente tem disponível o ar o tempo todo. Mas às vezes, né, aliás, a maioria das vezes a gente respira tão sem consciência. A gente simplesmente não presta atenção. E acabei de gravar uma aula para o portal falando justamente sobre isso de viver muitas vezes no automático, né? E agora eu realmente tenho esse convite, né, para chamar a consciência, assim como o vento move as folhas, essa vivência mova a nossa alma. A ideia da força do vento, dessa vivência presencial, veio porque já tem um tempo que eu faço um trabalho de mentoria. E aí algumas mulheres falavam que às vezes se sentiam isoladas nesse trabalho de desenvolvimento, né? De busca primeiro pelo autoconhecimento, porque antes de qualquer coisa a gente busca o autoconhecimento. E o desenvolvimento ele vem depois porque naturalmente estamos aqui para evoluir. E aí algumas mulheres traziam para mim a necessidade de gente se reunir com outras mulheres. Depois, alguns homens também entraram nos grupos de mentoria. Passei a atender também de forma pessoal, individual. Mas ainda assim, a maioria são mulheres, né? A maioria é mulheres. E aí, eu estava um dia e senti o vento. E me veio uma música como inspiração, que eu fui ouvir essa música, e essa música fala sobre o vento, né? São duas músicas, na verdade. Uma é espanhol, então não vou nem me atrever de cantar aqui, de jeito nenhum. Bem como, boa noite. Bem como a outra música, eu já cantei várias vezes em story, já cantei até em vídeos curtos, que é aquela música Força do Vento, né? Força do vento vem. Eu não vou cantar agora, não. Enfim, essa música, que é de Maria Gabriele, e ela é muito bonita, e eu estava escutando essa música, que realmente, assim, o vento, ele tá pra gente o tempo todo. É a nossa respiração, é o que torna possível a nossa vida, trazendo essa vela aqui, porque aqui tá dando pra ver que o vento tá forte. Aqui em casa o vento é muito forte. E esse vento, ele traz pra gente a possibilidade de voar, né? Os aviões, os pássaros. Só que de fato, na música diz, é preciso aprender nele planar. E planando eu vou vendo o horizonte, e planando eu vou vendo a direção. E planando eu chego em cima do monte, e nele encontro a chave para o meu coração. Então esse vento, ele traz essa consciência do nosso poder de voar, de ir mais longe, de encontrar novas possibilidades, de encontrar novos horizontes. Só que tem um ponto aí bem legal. Nessa música fala sobre a importância da gente honrar a nossa história. E nossa história é marcada por uma série de processos, né? Tem muita gente que fala sobre o patriarcado, sobre como o patriarcado, na verdade, traz para a mulher um sofrimento profundo. E por muito tempo calou as vozes das mulheres. Só que esse patriarcado, ele só tem poder porque
de alguma forma, todo mundo passou a acreditar, todo mundo, eita, né? Mas a maioria passou a acreditar que isso tinha um poder muito grande e realmente passou a ter um poder muito grande. Só que aí, quando a gente questiona crenças, quando a gente questiona essas camadas do que o inconsciente coletivo, né, do que a sociedade prega, a gente tem a possibilidade de não só questionar, mas questionar e ainda botar um tempero a mais, que é o quê? E se eu não acreditar nisso? E se eu acreditar que eu tenho poder? E se eu acreditar que eu posso ir além daquilo que eu conheço? E se eu acreditar que eu posso fazer diferente? O que acontece quando eu questiono? O que acontece quando eu busco no profundo do meu ser, quando eu busco na transcendência, quando eu busco na minha verdade interior e na minha autenticidade? O que acontece quando eu questiono? E aí, o que acontece? Às vezes a gente vai, talvez, se decepcionar. Se eu colocar de fato muita expectativa em algo, eu posso vir a me decepcionar. Mas se eu tiro a expectativa, e se eu encaro as coisas como um jogo, uma brincadeira, uma dança, uma possibilidade, será que eu não vou descobrir outras formas de lidar com a vida? E foi aí que surgiu a vivência Força do Vento. A Força do Vento vem também soprando um poder ancestral, poder de conexão com rituais. Os rituais hoje em dia nos dão a possibilidade de sair do automático. Os rituais, eles mostram pra gente a possibilidade da gente viver outras camadas. Porque é muito fácil, simplesmente vai um dia atrás do outro, é muito fácil, mas é sofrido depois com o tempo. Então a vivência, ela surgiu também com essa memória ancestral, com essa força da terra, com essa força dos cristais, com essa possibilidade de cura, de autocura, porque toda cura é uma autocura. Por mais que o terapeuta tenha ferramentas, se a pessoa não se possibilitar o acesso a esse processo de cura interna, não tem como ser feito nada. E aí, na vivência Força do Vento, vai ter esse espaço sagrado de se conectar, de parar, sair desse ruído, desse mundo todo e começar a perceber a vida por outro ângulo. E a primeira vida que a gente pode perceber por outros ângulos é a nossa própria. Sim, o processo de busca interior, de autodescoberta, autoconhecimento, ele é um processo solitário. De processo de desenvolvimento é um processo solitário. Mas aí é onde está a graça de tudo. Tem hora que a gente vai junto. Tem hora que a gente pode se possibilitar estar em grupo. Que a gente pode se possibilitar estar em movimento como a gente vai ter lá. Né? Boa noite. E aí, nessa possibilidade da vivência Força do Vento, a gente vai ter aí um que bem especial, que é o acesso de 1 ano ao meu portal Poder Alquímico. Acabei de gravar uma aula, e essa aula eu estava falando sobre o 2º estágio para a alquimia. Né? Foram os 4 caminhos, né, da alquimia, as 4 fases, e agora eu gravei sobre o que precisa para realmente viver a alquimia. Porque tem um ponto que aí eu trago novamente, que é a consciência, porque senão a gente não vai viver isso. Então já tem essa aula lá, bem explicado, com materiais em PDF. Você pode acessar durante 1 ano. E aí, se conectar, né? Essa moça que entrou aqui, essa moça já fez a aquisição do acesso e tá gostando, né? Então essa é sensacional. Tá vendo? Tô aqui com um depoimento ao vivo. E aí, né? Esses conteúdos são exclusivos, vai ficar por 1 ano, vai ter muita coisa legal, vão ter os encontros online, ao vivo comigo. E aí, ritualizar o dia a dia. A gente vai falar muito dentro do portal Poder Alquímico, dentro da vivência Força do Vento, vai ter um ritual lindo
de conexão com o coração. Não vou dar muito spoiler, mas eu sei que vai ser muito especial, porque, como eu já disse, né, a forma que a gente busca ritualizar faz com que a gente saia do automático e a gente viva o sagrado no nosso dia a dia. Independente de religião, independente daquilo que você trouxe como bagagem, é um convite universal. Quando pessoas se reúnem, muito embora tenham crenças diferentes, mas quando a pessoa abre o coração para perceber a vida num momento ritualístico, como o encontro com amigos, com amigas, que você vai comer, você vai ali dividir, né, um momento seu, é um momento ritualístico. E aí as pessoas, hoje em dia, às vezes perdem esse momento, porque aí pegam um celular, em vez de estar ali presente com os amigos, tá mexendo no celular. Então, o Portal Poder Alquímico também é um momento de se conectar com a presença do se alimentar de maneira ritualística, de acessar o poder de um cristal e você perceber que isso também é um ritual. E daí, o que mais que nós temos aqui? Eu trouxe um esquema, é claro, fazer feito uma amiga minha que disse que eu sou eita, não vou dizer essa palavra não, porque senão... Pois é, a ritualização traz consciência, automatismo inebriante, ela e suas palavras difíceis, é um processo disruptivo. Sim, ela está obrigada por me proporcionar essa vivência consciencial, Tati. Estamos juntas, garota. E aí, esse portal Poder Alquímico também tem meditações guiadas. Eu vou subir meditações guiadas para quem tem dificuldade de entrar em processo de meditação. A meditação guiada ajuda um tanto para você buscar essa conexão interna. Deixa eu ver o que é que vai ter mais. Tem os materiais em PDF, tem os rituais. E aí, eu agora, né, quem tiver aqui ao vivo, quem tiver depois, eu disse num anúnciozinho, já no final da tarde, que trouxesse um echarpe, um lenço, uma canga, pra gente fechar o nosso momento aqui. Você já viu um pássaro voando? Olha só o fato de você respirar, balançar calmamente um lenço. Sente. Você pode balançar mais forte, balançar de um lado para o outro. E você faz uma intenção agora. A intenção é a seguinte. Eu vou ler aqui pra gente. Que o sopro do vento traga liberdade e renovação para cada um de nós. Que o sopro do vento traga liberdade e renovação para cada um de nós. Nessa consciência que a natureza nos traz, o ar, sempre presente na nossa vida. O ar que nós respiramos, o ar do voo dos pássaros, o ar como brisa suave, o toque gostoso do ar na beira-mar, nos campos, numa janela aberta, num momento de descanso. E respirando profundamente, agradecendo esse ar. Por quê? No final das contas, a natureza nos ensina a simplicidade. E aí, será que a gente não está complicando muito e se afastando do que é essência mais profunda? E aí, assim como os nossos ancestrais se moviam guiados pelos ciclos da vida, hoje a mesma força impulsionou quem veio antes de nós. E essa respiração agora, né, que cada dia a gente faz, ela também pode ser um ritual. No momento que a gente para respirar e presta atenção no ar entrando e saindo pelas nossas narinas, fazendo o caminho
todo dessa respiração, a gente pode ritualizar isso. E quando a gente ritualiza cada momento da nossa vida, os que são possíveis, né? Porque tem coisas que a gente vai fazer assim na pressa do dia a dia. Mas se a gente tira pelo menos um momento do nosso dia para ritualizar, a gente está trazendo esse sagrado, essa ancestralidade, esses processos antigos que são fortalecedores para a nossa vida. A gente se fortalece. Eu aqui, no meu espaço sagrado, que é a minha casa, eu faço muitos rituais. E os rituais, eles não têm nenhuma conexão com religião alguma, mas que eles são sim muito potentes para a nossa vida, eles são. E agora, nesse momento, eu realmente desejo do fundo do coração que quem se sentir tocado, né, para fazer parte da família Poder Alquímico, né, o link está na bio, é no meu site www.tatimendonca.com, e lá vai ter a explicação. As mulheres que se inscreverem pelo link, né, do portal Poder Alquímico, já garanto o ingresso para a nossa vivência sábado. Eu vou, inclusive, estou pensando aqui, mas eu estou pensando em encerrar as inscrições ao meio-dia da sexta, porque aí eu já pego todas as inscritas, né, e vão para dentro de um grupo do WhatsApp, para que eu possa mandar os avisos e para que eu já comece as intenções. Eu sou radiestesista também, e uma das coisas que eu quero é realmente montar uma mesa radiestésica com alguns componentes para que as pessoas as mulheres que estarão lá no sábado possam receber as bênçãos de orações, as bênçãos de energias, também dos gráficos de radiestesia, para a gente já começar o nosso processo desde o momento que a pessoa se inscreve. Inclusive porque tem acesso ao portal. E aí já vai entrando no clima. Tá certo? Gratidão, senhora, que a senhora teve por aqui. Passou uma outra pessoa depois. Quem assistiu agora, quem assistiu depois. Muitas bênçãos, muita luz. E aguardo vocês dentro do portal Poder Alquímico e na nossa vivência sábado, dia 20, às 18 horas. Para que a gente possa viver esse momento sagrado. E vai ter lindos momentos lá. Eu não vou dizer nada, não quero dar spoiler, vai ser surpresa. Tá bom? Paz e luz para vocês hoje e sempre. Tchau, tchau.